O seu carro está sofrendo um grande risco. O seu carro não é uma cobaia, mas o governo brasileiro decidiu que ele será. Você prefere economizar 10 centavos no posto de combustível hoje ou gastar R$ 5.000 em um cabeçote novo daqui a 6 meses? O que está prestes a acontecer com o seu carro em mais uma canetada do governo é uma das coisas mais injustas dos últimos tempos. Fala, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040. Eu sou o Roger e hoje eu não sou apenas o apresentador desse canal. Eu sou o seu amigo que está fazendo uma denúncia grave e eu vou abrir o capô para você e mostrar a sujeira que estão tentando esconder nos bastidores de Brasília. O papo é sobre a famosa lei do combustível do futuro, mas que na prática parece um maior retrocesso e prejuízo para o seu bolso. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, decidiu ignorar a ciência e autorizar na marra o aumento do etanol na nossa gasolina de 30% para 32%. Eles chamam isso de caráter temporário, por 180 dias, alegando motivos de confrontos entre Estados Unidos e Irã e sustentabilidade. Aplaudir o biocombustível é fácil, mas quem vai pagar o prejuízo do motorista quando a engenharia for jogada no lixo? O governo está otimista. Ele afirma que esse novo teor já foi testado, mas é uma grande mentira. Quando o etanol passou de 27% para 30%, os ensaios foram feitos com 32% para garantir a margem de tolerância. E se agora eles querem subir o padrão para 32%, a lei e a lógica física exigem testes com 34% de mistura. Sabe quantos destes testes foram concluídos e validados? Nenhum, meu amigo. O que não estão te contando, e eu faço questão de revelar, é que os ensaios preliminares com 32% provocaram falhas graves em motores de automóveis somente a gasolina ou tecnologia flex mais antigas e principalmente em motocicletas. Segundo o Abraciclo, as motos simplesmente se recusam a pegar nas manhãs mais frias. Caso você não saiba, a Abraciclo é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. Então imagina você saindo para trabalhar às 6 da manhã e o seu motor de tecnologia japonesa se comportando como se estivesse engasgado com água. É exatamente isso que esse excesso de álcool faz. Ele destrói a dirigibilidade e compromete a sua segurança em uma retomada de aceleração. Um outro ponto que os burocratas fingem não saber é o poder calorífico. O etanol tem cerca de 30% menos energia que a gasolina pura. Quando você aumenta o álcool na mistura, o seu consumo sobe instantaneamente. É triste te falar, mas se você acha que o problema acaba na bomba do posto, você não entendeu a bomba líquida que está entrando no motor do seu carro. O etanol é higroscópico. Em português claro, ele é um ímã para a umidade. Quanto mais álcool nessa mistura sem testes, mais água você retém no sistema. Então nós estamos falando de uma corrosão galvânica silenciosa que ataca a flauta de combustível e oxida os bicos injetores por dentro. É um dano irreversível que só se manifesta quando o seu carro começa a falhar em uma ultrapassagem decisiva. Mas o golpe de misericórdia acontece lá no cárter. Pouca gente te fala isso, mas o excesso de etanol não vaporizado em trajetos curtos acaba descendo pelas paredes dos cilindros e contaminando o seu óleo lubrificante. Ele simplesmente lava a película de proteção dos anéis e também dilui o óleo, reduzindo drasticamente a viscosidade. E qual o seu risco na prática? Você deve estar me perguntando. Você está diminuindo a vida útil do seu motor a cada partida frio. A AEA, que é a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva no Brasil, é categórica sobre isso.
Sem testes de durabilidade de longo prazo, estamos transformando a frota nacional em um laboratório de testes a céu aberto. E se os motores alemães e japoneses, que são referência mundial de precisão, já sofrem com 27%, elevar para 32% sem recalibragem de hardware é assinar o atestado de óbito precoce de componentes que deveriam durar no mínimo uns 10 anos, mas que vão abrir o bico em pouquíssimo tempo. É a política simplesmente ignorando a termodinâmica e, como sempre, o entusiasta sendo obrigado a pagar a conta dessa arrogância técnica. O bolso, na verdade, ele sofre duas vezes. Primeiro, na manutenção precoce de bicos, injetores e juntas, e segundo, na autonomia de combustível que diminui. O ministro prometeu que o preço vai baixar no posto para compensar. Me diz com sinceridade, você acredita nisso? Me responda aqui embaixo nos comentários. É na verdade a mesma promessa que não é cumprida e que ouvimos nos últimos 10 anos. Todos sabemos que por aqui o provisório é para sempre. Mas, pelo menos, não estamos brigando sozinhos nessa guerra. A indústria de peças e as montadoras representadas pela Anfávia e também pelo Sindipeças já se manifestaram contra essa mudança. Até os importadores estão em alerta. O Brasil corre o risco de virar uma ilha tecnológica isolada. Então me respondam os senhores legisladores, como que nós vamos exportar ou importar veículos se a nossa gasolina é uma mistura que nenhum outro motor do planeta foi projetado para queimar? A nossa indústria vai ter que gastar bilhões desenvolvendo componentes específicos para suportar esse suco de gasolina nacional. E adivinha quem vai pagar por esse desenvolvimento? Acertou, sim, é você, é claro, meu amigo. Você vai pagar no preço final do carro zero ou na manutenção precoce do seu carro mais antigo, que vai aumentar drasticamente. É triste, mas a polêmica só está começando, meu amigo. E se você está gostando desse conteúdo e se esse assunto te ajuda de alguma forma, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós não somos patrocinados por nenhuma montadora e por isso nós temos o compromisso com a verdade. Então, se você puder, considere apoiar o nosso projeto com apenas R$1. O QR Code está no canto da tela. Também aproveite as promoções da nossa loja oficial no link da descrição. Lá você encontra muitos produtos baratos, não só para o seu carro, mas também para toda a sua família. O link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Te agradeço por prestigiar o meu trabalho e continuamos mostrando o que está acontecendo lá em Brasília. Porque uma coisa é fato, a resistência das motocicletas é o maior alerta de perigo dessa narrativa. A moto é um veículo muito mais sensível às variações químicas do combustível do que um automóvel, você concorda? E se para um carro de 4 cilindros já está difícil digerir 32% de etanol, imagine para uma moto de baixa cilindrada que precisa de uma queima perfeita para manter o equilíbrio térmico. A Abraciclo foi categórica: subir o teor goela abaixo coloca em risco a vida do motociclista. Uma falha de aceleração em um cruzamento não é apenas um problema mecânico, é uma tragédia em potencial causada por uma canetada política. Você acha isso justo? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos falar então da compatibilidade química. O etanol ele é higroscópico. Isso significa que ele atrai água. Quanto mais álcool você coloca na mistura, mais umidade você retém dentro do sistema de alimentação. E isso gera corrosão galvânica em peças metálicas e degradação acelerada de mangueira e vedações de borrachas que não foram projetadas para essa concentração ácida. O governo, o que ele diz? Bem,
Ele diz que o Brasil é líder em biocombustíveis. Ótimo, mas a liderança se faz com teste de durabilidade em bancada e não usando o carro do cidadão médio como laboratório de testes gratuito. A responsabilidade jurídica disso é um labirinto. E se o seu motor fundir ou os bicos travarem por causa de combustível de 32%, a fábrica vai alegar que o carro foi projetado para a lei anterior. O posto vai dizer que seguiu a norma do governo. E você? Bem, você fica com o valor do guincho e a conta da oficina para pagar. É um jogo onde a única peça que se quebra é você, o consumidor final. As montadoras já avisaram que não podem se responsabilizar por danos causados por combustíveis que não passaram pelos ciclos oficiais de homologação. É a blindagem corporativa contra a irresponsabilidade estatal. Além disso, temos o fator internacional. O Brasil sempre foi um player forte na exportação de motos para a Europa. Essa disparidade técnica inviabiliza a produção em larga escala de modelos globais no Brasil. E adivinha qual é o resultado? O custo de produção sobe, a variedade de modelos diminui e o mercado brasileiro se torna um gueto tecnológico onde o lixo que sobra lá fora é adaptado para rodar no nosso combustível adulterado por lei. Infelizmente, o silêncio de algumas entidades de defesa do consumidor é ensurdecedor. Onde está o rigor técnico na hora de proteger o motorista? O que estamos vendo é uma manobra para beneficiar setores específicos da economia à custa da longevidade dos motores nacionais. A ciência é muito clara. Sem testes de 34% de etanol para garantir a margem de segurança, subir 32% é como voar em um avião sem plano de voo e torcer para a gravidade ser boazinha. Para quem entende um pouco de mecânica de verdade, este cenário é assustador, porque não se trata de ser contra o etanol, de jeito nenhum. O etanol é um combustível fantástico quando o motor é feito para ele. O problema é a mistura forçada em motores que foram calibrados para uma realidade completamente diferente. É o famoso jeitinho brasileiro empurrado tanque de combustível abaixo. E a pergunta que fica para você que é apaixonado por veículo, principalmente os antigos, é a seguinte: até quando nós vamos aceitar que o nosso tanque de combustível seja usado para manobras fiscais e políticas? Você está disposto a arcar com o teste forçado dessa brincadeira de mau gosto? Pode colocar a sua opinião aqui nos comentários. Nós aqui do canal Estúdio 1040 vamos continuar monitorando cada recall e cada reclamação que surgir nas oficinas por conta dessa medida. Porque é muito simples. A nossa missão é garantir que você não seja enganado por discursos bonitos sobre o combustível do futuro, enquanto o seu motor do presente está pedindo arrego. Então fique de olho na luz de injeção eletrônica e também no consumo médio do seu painel nas próximas semanas. A verdade vai aparecer, eu tenho certeza disso, e ela geralmente tem cheiro de etanol e gosto de prejuízo. Então continue muito bem informado, seguindo todas as redes sociais do nosso canal. É só digitar @Estúdio 1040 em qualquer uma delas para encontrar o nosso conteúdo. Deixe o seu like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e também compartilhe com aquele seu amigo que precisa sempre ficar muito bem atualizado. E o que eu vou te mostrar no próximo vídeo, meu amigo, é ainda mais assustador do que esse assunto. É esse vídeo que está aparecendo agora aqui na sua tela. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.